Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês aí? Vamos continuar a nossa prosa aqui, a nossa conversa sobre conexão com a essência, conexão com o outro, conexão com o mundo, conexão com o nosso trabalho, com os nossos hobbies, prazeres, diversão, conexão com a vida. É interessante porque eu dediquei muitos anos, eu falo que eu dediquei como se tivesse acabado, né? Não, eu continuo ainda trabalhando, estudando nesse sentido de absorver muita prática, muito conhecimento também, informação, na medida do possível, sobre as trocas energéticas. E foi justamente por conta disso que eu acabei me interessando e muito pelos processos comportamentais, porque a troca energética respeita e de alguma forma obedece os condicionamentos que a gente carrega. Então entender um pouquinho sobre comportamento humano é sempre interessante. Eu acho que em todos os trabalhos, tá? Em todos os tipos de atividade. Mas naquilo que a gente está falando sobre energia, a gente não pode esquecer que apesar de existir uma série de padrões que regulam muito as trocas energéticas, a gente tem um movimento comportamental que está definindo muita coisa. Então, semana passada, a gente conversou pra caramba aqui sobre abertura, né? Aquele momento em que a gente inicia a conexão com alguma coisa, a gente tem que ter abertura. Por que a abertura incomoda tanto? Então, a gente falou semana passada que incomoda por causa das memórias que a gente tem, o sistema de impressão, né, que acaba gerando uma série de sequelas no nosso comportamento, quer dizer, o que a gente viveu, o que a gente aprendeu, o que a gente experimentou, o que a gente arquivou, o que ficou impresso no nosso mundo interno como verdade e que a gente carrega na forma de crenças, valores, hábitos, reações, enfim, tudo isso, né? Então isso a gente tem que parar para pensar quando a gente vai se conectar com tudo, tá? Não é só com o outro, não. A gente falou muito sobre o outro, mas é com tudo. Com o nosso trabalho, com o momento que a gente tem livre, né, para fazer alguma coisa que a gente gosta, no momento que a gente vai ter prazer, como que a gente vai se conectar com tudo isso, né? Então, a gente precisa pensar nessa questão do sistema de impressão, o que a gente carrega. E isso serve também para uma série de outras coisas. Quer dizer, quando a gente pensa isso, a gente não tá olhando só para essa questão da conexão, a gente está olhando para um monte de outras questões que são importantes para a gente também. O segundo ponto que a gente conversou a semana passada sobre conexão foi a questão do quanto a gente acha que está se abrindo, mas na verdade a gente está repetindo uma série de estratégias e de jogos, inclusive, né, que muitas vezes a gente vai aprendendo ao longo do tempo para se relacionar, sem de fato precisar se aprofundar demais, para a gente conseguir ficar ali na beirinha, para a gente não precisar ir muito além. Quando acontece da gente viver uma relação muito intensa, de uma troca muito, muito pulsante, onde a gente consegue, através dessa troca, entrar em conexão com a nossa essência, e a gente vai falar sobre isso num episódio só sobre isso, o quanto a gente muitas vezes projeta no outro, nas relações, nas trocas com o mundo, aquilo que a gente não consegue acessar, que está na nossa essência, está chamando a gente todo dia, mas a gente não consegue acessar. Então a gente começa a procurar lá fora o relacionamento perfeito, a profissão perfeita, a quantidade de dinheiro no banco ideal, para a gente poder ficar tranquilo e entrar em conexão com isso. A gente começa a projetar esse processo, né, de busca lá fora, como se estivesse lá fora. Tô dizendo que essas coisas não são importantes, tá? É bom lembrar que o pessoal fica revolts. Acho que eu tô dizendo que não precisa de dinheiro, nem de relacionamento, e que a vida vai ser só sol, praia e verão. Não, gente, a gente pode ter tudo isso, mas eu tô dizendo que a gente não pode perder o foco, que a nossa busca aqui não é por essas construções sociais. A nossa busca é pela relação genuína, pela conexão. A nossa alma tem uma força, ela tem uma pulsão que não obedece àquilo que o social prega, né?
Tô dizendo que você não precisa ir atrás dessas coisas, mas a gente projetar nessas coisas aquilo que a gente não consegue por alguma razão trabalhar na gente, acessar na gente, vibrar na gente, acaba gerando um preço muito grande, porque às vezes a gente alcança essas coisas, mas a gente não é feliz. Mas isso aí é um episódio que a gente vai fazer. Agora, eu falei também a semana passada que a abertura, além de precisar dessa reprogramação do nosso sistema de impressão, além da gente precisar entender se a gente não está projetando e criando estratégias e ludibriando ali de verdade a conexão íntima para a gente conseguir se relacionar com muita gente, com muita coisa, de muitas formas, sem de fato se abrir para o outro, né? E também a gente falou sobre a importância desse exercício começar pela gente. Se abrir para a gente, para o nosso mundo. Se abrir é estar presente. Se abrir é estar prestando atenção. É de fato abrir o espaço, até energético, né? A gente pensa naquela questão da expansão energética que a gente conversou muito aqui. É sentir que você abre. Imagina que você está chegando para alguma coisa. Vamos escolher uma coisa que todo mundo gosta, né? Gato, cachorro, passarinho não pode mais ter bichinho de estimação de passarinho. Antigamente podia, agora não pode. Mas imagina que você está chegando perto do seu bichinho de estimação. Você não tem uma sensação que seu peito abre, a não ser que seja o Zezito, né? Zezito, que Deus o guarde, o proteja onde tiver. Porque Zezito foi um foco de muita luz na nossa vida, de muito trabalho interior, porque Zezito mordia, avançava, né? Mas mesmo assim, carinhoso pra caramba, amoroso, um parceirão pra gente. Todos nós amávamos o Zezito, né? Mesmo ele arrancando pedaço de orelha, de dedo, a gente amava o Zezito. Então imagina que você tá chegando perto do seu cãozinho, do seu gatinho, sei lá, eu acho que são os únicos bichinhos que podem. Não, pode hamster também, né? Ainda não esqueci a história do hamster, a gente vai voltar para falar sobre isso também. Imagina que você chegou, abre o teu campo energético, você sente uma expansão no teu campo, você sente que o teu espaço interno se abriu para receber aquela energia. Lembrando que isso não significa troca de frequência energética. Não precisa fundir, você não vai começar a imitar o seu gato, seu cachorro, né? Não precisa ter esse movimento de união, de fusão tão grande assim. Apesar que energeticamente entre humanos a gente faz isso, tá? Quando você abraça aquela coleguinha do trabalho que você sai carregando a energia dela e você passa a se comportar que nem ela e vibrar que nem ela, você tá fazendo isso. Mas voltando para a questão do encontro que você tem, da conexão que você faz com o seu bichinho, você não tem reserva. Você não tem crenças e valores que vão te colocar na suspeita daquela abertura. Você literalmente se abre. Você se abre. E aí você tem um exercício de saúde, de vitalidade, de pulsão de vida acontecendo no teu corpo naquele momento. Porque está conversando com a tua alma, com o teu espírito. Toda vez que a gente abre esse nosso campo energético, a gente está expandindo as nossas forças. Isso não significa, preste atenção nisso aí que eu vou falar agora. Isso não significa que por conta disso a relação vai ser melhor ou pior. Significa que eu, dona daquele campo energético, vou ser imediatamente beneficiada em termos de saúde, de vitalidade, de longevidade. Hoje se sabe que até em tratamento, né, a gente ter bichinho de estimação ali que abre o nosso campo, que expande, porque as pessoas não têm reserva, né? Elas não têm medo de se relacionar afetivamente, né? Apesar que depois do Zezito eu acho que todo mundo ia revisar isso. Mas você entende, quando eu uso bichinho de estimação aqui, eu tô dando um exemplo. Você imagina, vamos pensar aqui, se as pessoas não tivessem tanto medo das pessoas, se a gente já não tivesse, né, feito um monte de tranqueira nessa terra, não tivesse se matado, se judiado, se torturado tanto como a gente já fez. Hoje existem razões para a gente realmente ter um comportamento diferente, tá? Ainda mais no Brasil, né? A gente não pode esquecer isso. Para uma mulher, principalmente, é sempre um processo muito complexo, né? Essa abertura, porque a gente corre riscos, literalmente. Então, existe isso, tá? A gente não pode desconsiderar isso, não.
Mas vamos imaginar que a gente não tivesse nada disso e que a gente pudesse encontrar as pessoas nesse estado de abertura. Todo mundo. As pessoas, imagine que elas pudessem se manifestar e ser como elas são na essência, sem filtro, e a gente pudesse também ser sem filtro e a gente se encontrasse e a coisa acontecesse dentro daquele movimento muito natural, muito espontâneo. Como que vocês acham que ia acontecer? Primeiro que a gente não ia poder usar o termo a sociedade, né? Como é que ia acontecer a sociedade? Não, porque a gente talvez não tivesse mais esse conceito de sociedade. Muito possivelmente a gente teria ainda confrontos, a gente teria ainda situações das mais diversas, né? Tanto de aproximação, como de briga, como de jogos de poder, a gente teria isso ainda, porque isso não é uma coisa que caiu do céu, nem foi feito lá na cozinha, né? Numa misturinha ali de elementos, não. Isso está com a gente mesmo, acho que a gente carregaria muitas das questões, mas a gente teria menos dificuldade para acessar a liberação desses processos. E é aí que reside todo o barato do negócio que eu quero contar para vocês aqui hoje. Por que liberar e aprender a trabalhar, elaborar e processar o nosso mundo interno é uma chave de liberdade? Porque, essencialmente, não é que as coisas iam ser perfeitas, né? A gente pensa nesse mundo essencial, onde as pessoas estão lá, soltas, livres, né? Imagina, nesse lugar, se as pessoas também não vão ter interesses, se as pessoas também não vão utilizar de manipulação para uma série de coisas. Gente, isso faz parte da natureza. Os animais fazem isso. Pega Mimo aqui. Mimo ficou, Zezito já foi, mas Mimo ficou aqui comigo. Mimo é um articulador tenebroso. Quando você pega o amendoim, ele acorda, primeiro que ele estava dormindo, ele acorda, aí ele começa a me fazer carinho em você. Se isso não é manipulação, eu não sei o que é. Só que eu sei que ele não faz isso por mal, ele faz isso porque ele gosta muito de amendoim. Agora, aquele coleguinha que quando a gente aparece, ele vem também tentando se esfregar na gente para conseguir um amendoim, eu já não tenho esse mesmo olhar que eu tenho pro Mimo. Eu não olho e falo assim, coitado, ele gosta muito de amendoim, deixa eu dar uns amendoim para ele. Não. Eu já fecho um pouco o meu campo, já mudo um pouco a estratégia energética do meu campo. Beleza, aquele coleguinha passou, foi embora. Só que se a gente pensar que a gente está cercado por pessoas, aonde a gente nunca consegue fazer essa abertura, ou quase nunca, nem o parceiro, às vezes, ou a parceira que a gente escolhe para ter na vida, a gente consegue fazer essa abertura, a gente tem que ficar sempre controlando algum ponto, porque vai que, né? Ou, nossa, não dá. Como que a gente vai encontrar a saúde, a vitalidade e liberação dos nossos processos nesse exercício de não abertura, porque a gente começa a ficar o tempo inteiro controlando, né? E aí, tanto no nível energético, como no nível emocional, como no nível físico, nosso corpo começa a entortar, né, gente? A gente vai entortando por conta disso. O ombro vai indo para frente, a barriga vai projetando também, apesar que a barriga é um pouco por conta do pão, né? Não é tanto por causa do emocional, mas vai projetando também, né? A gente vai curvando, né? O pescoço vem para frente, armado até os dentes. Nunca me esqueço uma vez que tiraram uma foto minha assim, eu tava meio de lado, cara, parecia uma tartaruga. Tenebroso aquilo, as costas curvadas, o pescoço para mim. Eu falei, gente, eu tô virando uma tartaruga. Parou esse negócio de processo de defesa social, parou. Senão eu vou virar uma tartaruga. Mas é verdade. A gente vê todas as torções no corpo, sabe? É uma coisa que, inclusive, dá até pra gente falar nisso num episódio, né? Mas tudo isso vai ficando marcado. Essa nossa forma de se relacionar toda truncada, de criar conexões com a vida, e não é só com as outras pessoas, tá? Às vezes é com o nosso trabalho, às vezes é com o nosso prazer, às vezes é com os nossos sonhos de futuro, às vezes é com a nossa essência, com aquilo que a gente ama fazer. A gente cria toda uma conexão truncada para continuar conectado com alguma coisa que é importante pra gente, mas não efetivamente fazer esse exercício de abertura porque ele é perigoso. Só que ao mesmo tempo que ele é perigoso, a gente tem atração por ele. A gente quer mais dele. A gente busca mais dele.
E aí que a gente precisa hoje falar de uma outra coisa também, né? Além dessa questão da abertura que a gente falou, então eu vou voltar para a gente alinhar as expectativas. É uma DR isso aqui. Falei a semana passada da abertura sobre o sistema de impressão de passado que a gente precisa olhar, sobre os jogos, estratégias e movimentos que a gente acha que tá por isso se conectando demais e tá arrasando na night, mas de verdade a gente não tá se conectando e a gente vai percebendo com o tempo vazio e as desconexões e os distanciamentos, né? E por último eu falei dessa necessidade da gente começar a se abrir primeiro com a gente, nesse exercício da gente olhar pra gente, da gente olhar para a forma como a gente se conecta com a gente, como a gente libera, trabalha os nossos processos, como que a gente tá com a gente e não se abandona e não fica só conectado com o lado de fora e com as pessoas e com os fenômenos e com os acontecimentos, como que a gente se ampara, como que a gente se acolhe, como que a gente cria uma relação, né, em vários níveis. Semana passada eu comentei um pouquinho sobre a questão da sexualidade, porque eu acho que é um dos aspectos que a gente mais projeta, infelizmente, lá fora, mas a gente pode pensar nisso das mais variadas maneiras, sobre vários aspectos. Mas vamos supor que a gente conseguiu vencer essa etapa e a gente vai conseguir, de fato, se abrir, né? Eu me abri. O que vem depois? Eu tô ali, eu me abri, eu cedi. Eu vou me mostrar como eu sou, porque afinal se eu tô aberta, eu vou me mostrar com fragilidades, com vulnerabilidades. É claro que não precisa ser tudo no primeiro encontro, tá, gente? Só lembrar, não precisa jogar a história da vida e calma, vai com o tempo, né? Com o tempo a gente vai contando isso. Mas não são essas coisas, de fato, que criam a intimidade numa abertura. O que cria intimidade dentro de uma abertura é um trocinho um pouco mais refinado que a gente tem que incluir na abertura, que é interesse. Para a gente se conectar com a gente, com o mundo, com as outras pessoas, a gente tem que ter interesse. A gente se abriu, olhou o outro, olhou o mundo do outro, o outro olhou o nosso mundo, legal, deu liga, deu match. Vamos se interessar agora um pelo outro, né? Ô Rita, não, eu sou uma pessoa muito interessada, você não me conhece, eu sou uma pessoa muito interessada. O que eu faço? Eu chego em casa, eu abro o Facebook da pessoa, volto 5 anos, 7 anos, 8 anos, porque agora tá piorando, né? A gente tá tendo que voltar 12 anos no Facebook para você poder saber todo o histórico da pessoa. Stalkeia a pessoa até ela morrer seca, que nem uma uva passa na casa dela. Então eu sei tudo sobre essa pessoa, eu tenho muito interesse nessa pessoa. Caramba, eu já segui ela na rua. Já fui, fiquei dentro do carro, ela saiu do trabalho, eu segui ela. É muito interesse isso. É muito interesse na pessoa. Tem muito interesse que isso dê certo, de verdade. Até apaguei todos os outros contatinhos que eu tinha, porque eu tenho interesse nessa pessoa. Eu tenho interesse nessa pessoa. Eu quero que esse relacionamento dê certo. Eu já comecei a planejar o nosso futuro, inclusive. Olha a prova que o meu tem interesse. Gente, pera. Nada disso é sinal de interesse. Nem passar 18 horas seguidas indo para trás na linha do tempo do Facebook. Posso te garantir que não é um agente que gera intimidade. Você saber tudo sobre outra pessoa ou contar tudo da sua vida para outra pessoa, inclusive aquele dia que tua mãe te lançou um tamanco da Dr. Scholl na sua cabeça, nem isso é intimidade. Não é intimidade você mostrar os seus genitais para uma pessoa. Não vai criar intimidade, gente. Não vai. A gente vai tentar vários ângulos diferentes nas fotos, né? Põe ISO, abre o ISO, fecha o ISO. Não adianta. Não é isso que cria intimidade. Não cria intimidade a gente dizer o quanto ama, o quanto gosta. Não cria intimidade. É importante. Eu não estou dizendo que essas coisas todas não são importantes, hein? Presta atenção. Não é criar intimidade, ter interesse pela pessoa, você começar a transformar a sua vida porque você conheceu aquela pessoa. Não é. Sendo muito sincero, é um movimento egóico que a gente faz a partir do momento que a gente supõe
que aquela pessoa, que aquela história, que aquele momento realmente é o ponto que vai gerar essa transformação na nossa vida e por isso a gente começa a fantasiar e a vida começa a girar em torno daquela pessoa. Isso não é interesse. Isso é o nosso ego tentando de alguma forma ficar mijando em torno da pessoa. Acho que eles vão me cortar por causa disso, né? Porque não sei se mijar pode. Eu acho que pode. Então, não é sinal de interesse você ficar literalmente fazendo xixi em torno da pessoa. Não é. Tem um monte de coisa que a gente acha que é interesse. Nossa, mas eu tô me mostrando muito interessada para ele. Olha só, hoje eu passei esse batom vermelho. Isso é muito interesse. A pessoa nem sabe, tem nem ideia quem você é, se você gosta de batom, se você não gosta, se você tá usando aquilo para quê. É claro que existem alguns estereótipos sociais que a gente pode pensar. Mas de verdade, gente, a gente precisa começar a entender que se interessar pelo outro é o que vai abrir uma chave de intimidade muito grande. E não importa se você conheceu a pessoa hoje, daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, se vocês estiverem juntos. Todos os dias a gente tem que se interessar, se abrir, falamos a semana passada, e agora se interessar por essa pessoa. Tem que ter realmente interessância. Interessar-se. É muito complexo a gente falar sobre isso porque a gente não sabe se interessar nem pela gente, né? A gente enjoa tão rápido das coisas porque a gente não tem interesse, na verdade, por elas. A gente é tudo muito superficial, tudo muito rápido. O nosso interesse, ele fica em algumas coisas que realmente não trazem muito desafio pra gente. Então ali a gente fica rodando em torno daquilo, mas mesmo assim é um interesse superficial, é um interesse que não vai muito fundo, é um interesse que não abandona a si mesmo pelo ou para o outro. Aí que tá. Se a gente se abre para uma pessoa, a gente perdeu o medo e eu me interesso pelo outro de verdade, naquele momento eu derreto as estruturas do meu ego de autocentramento. E pera, eu já tô ouvindo a galera falando, Rita, mas eu parei de pensar em mim. Eu parei de pensar em mim depois que eu encontrei aquele sereio, aquela sereia, eu abandonei tudo. Isso não quer dizer que é um exercício de derretimento do ego e do autocentramento. Pode ser que você fez tudo isso para o outro ficar com você, para o outro ficar feliz e continuar achando você bonitinho ou bonitinha. Então aí a intenção não foi se entregar para o outro, se interessar para o outro. Não, você fez isso movida por uma questão interna bastante pessoal, vamos dizer. Bastante pessoal. Se interessar pelo outro de verdade é tão natural que a gente não vai precisar raciocinar. Deixa eu soltar um pouco eu aqui para eu ficar com o outro. Não, você não vai precisar pensar nisso. Acontece naturalmente. Você já pegou um livro que você gosta muito, assim, que você curtiu muito a história, e você não conseguia parar de ler? Ele literalmente roubou você da sua vida, né? Das coisas que você gosta, do seu momento. O livro é muito bom, ele tira você daquilo. Você se interessou pelo livro, você abriu sua energia, você doou sua atenção. Naquele momento você se conectou com aquele livro. Aquele vai ser, sem dúvida, um livro que você vai lembrar sempre. Vai ser um livro especial, porque ele tirou você de você mesmo. E não no sentido negativo, né, de roubo, de sequestro, que às vezes acontece, através de manipulação emocional acontece muito isso. As pessoas se afastam, mas aí é um afastamento doído, é um afastamento ruim, é um afastamento que desgasta, é um afastamento que adoece. Tô falando disso, tô falando daquele afastamento momentâneo que traz pra gente uma sensação de que o mundo é muito mais do que só o nosso mundo, é o outro que tá ali. Lembra que eu falei que pode ser um dia, uma semana, 10 anos, 100 anos, todos os dias a gente vai ter que ter esse interesse de soltar um pouco as estruturas nossas, derreter o ego, derreter o autocentramento, para permitir que a nossa energia transborde, jorre, derrame sobre o outro de uma forma genuína. Por que se interessar pelo outro é um exercício de cura?
Genuinamente, tá, gente? Volto a usar essa palavra, porque assim, tem muitas formas que a gente encontra estratégias de parecer que a gente está muito interessado, mas quando a gente para e presta bem atenção, na verdade a gente ainda está ali governando aquele barco. A gente às vezes não está nem ouvindo o que a pessoa está falando, né? A gente já está filtrando o que ela está falando e imaginando que a gente vai responder. Quem nunca fez isso, né? Quem nunca numa conversa já tá esperando a pessoa termina logo que eu quero te responder. Ah, porque agora eu vou jogar uma na sua cara que você não vai aguentar, agora você vai ver que é tudo que eu vou falar. Quantas vezes? Na briga, então, na briga não existe essa coisa de interesse no que o outro tá sentindo, no que o outro tá pensando. Só que se não tem interesse, gente, a conexão afetiva já caiu, tá? Se não tem interesse, pode ter conexões de outros níveis, mas a conexão afetiva caiu. Desligou, né? O telefone a gente tinha aquele sinal de desligou. Você vai continuar conversando com a pessoa, mas não tem mais conexão afetiva, porque o afeto ele é feito de abertura e ele é feito desse interesse genuíno pelo outro. Eu preciso me soltar, derreter as estruturas do meu ego que fica colocando defesa, que fica colocando obstáculo, que fica tentando colocar minha identidade para o outro o tempo inteiro ali esfregando na cara dele. Isso tem que recuar para eu poder me interessar pelo outro, de verdade. Por isso que ficar 18 horas lá no Facebook, descendo a linha do tempo da pessoa, não é interesse por ela, é curiosidade. Também tem problema, né? Dependendo do feed da pessoa, pode ser bem divertido, você pode se inspirar até, né? Ser uma pessoa inspiradora. Não é um problema. Só que a gente não pode confundir que isso é interesse. Olha, eu tô dando provas agora de que like não é interesse, hein? Like não é interesse. O like é um movimento muito interesseiro, do tipo, eu vou dar um clique aqui, quer dizer, não todos, né, gente? Não é todo mundo também que tem tanto interesse assim na gente, né? Mas, naquela situação, sabe? Gente, eu preciso contar pra vocês uma coisa. Eu não sabia que se uma pessoa entrasse no meu perfil e curtisse muitas fotos minhas, ela poderia eventualmente estar interessada. Como eu tenho um perfil profissional também, né? Eu tenho pessoal, eu tenho profissional. Então eu achava que isso era que a pessoa tinha curtido o conteúdo, gostou do conteúdo, né? Legal e tal. Eu nunca imaginei que isso era uma forma de flerte. Existe essa palavra ainda? Hoje arrancaram do dicionário. Paquera. Existe ainda? Acho que existe, né? Eu jamais imaginei que a pessoa... Só que aí começaram... Meu filho, né? Meu filho Guilherme sempre me ajuda muito nessas questões. Ele falou assim, mãe, repare quais fotos a pessoa curtiu. Se for foto de conteúdo, se for foto de mensagem, foto de alguma coisa, pode ser que não. Agora, se for foto sua, né? Pode ser. Aí eu achei aquilo curiosíssimo. Eu falei, gente, mas como assim? Eu vou ter que avaliar todas essas vertentes agora, esses vórtices dos mais variados, montar um gráfico, né? Vai ter que montar um gráfico. No dia tal ele curtiu essa foto aqui. Depois, não, essa aqui já é mais de conteúdo. Então aqui o interesse dele caiu. E o danado que não curte as fotos? Esse daí, pronto, né? Perdemos eles para sempre. Não enquadra, não entra. Ele não curte as fotos. Não tem interesse, cara. Não tem interesse. Apesar que eu acho chato também, tá? Não fico mais com ninguém que não curte minhas fotos, nem que me segue. Se não me segue, não me procure mais. Porque você não vai encaixar no meu quadro, vai ficar difícil. Eu estudei muito tempo esses vórtices. Agora eu quero usar essas ferramentas. Mas falando sério, isso não é interesse. Por vezes, a pessoa vai se mostrar muito interessada. Ela vai sair com você, vocês vão lá jantar, vocês vão tomar um café, vocês vão, sei lá, fazer qualquer coisa. A pessoa está realmente interessada, ela deixa você falar e você vai falando. Mas você repara que a pessoa não está mais ali. Você repara que a pessoa não está trocando com você. Ou ela está trocando com você, mas você terminou de falar, ela puxa a história para ela. Ela vai contar alguma coisa dela. Ela vai trocar. São duas pessoas lambendo o próprio umbigo, assim, sendo que tem um umbigo na frente. Fica mais fácil você lamber o umbigo que está na frente do que você lamber o seu. Mas a gente é mais treinado para lamber o nosso. Então a gente fica... Imagine isso. Ai, se eu fosse cineasta, eu ia fazer uma cena dessa. Mas com certeza. As pessoas numa mesa tentando lamber o próprio umbigo, sendo que tem um monte de umbigo na sua frente para você lamber.
Eu ia fazer com o umbigo, juro pra vocês. É exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece. A gente tá ali, mas a gente tá completamente focado na gente, nas nossas emoções. Não que a gente vai dissociar também, tá? Muitas vezes as pessoas podem pensar nisso. Tá no meio de um encontro e você deixa de existir, né? Se a pessoa perguntar o teu nome, você nem sabe, porque você soltou tanto, né, a estrutura egóica que você não sabe nem de onde você veio mais. Não é assim. Você não vai entrar em estado meditativo de consciência alterada. Você vai estar ali, mas você vai conscientemente se abrir para ter e gerar esse interesse pelo outro. E aí o processo flui naturalmente. Existe uma tática que eu gosto muito de utilizar, e aliás eu utilizo com muita gente que nem sequer eu conheço. Eu tô na rua, às vezes na época, né, aquela nossa época que a gente sentava no café, a gente pedia um café, pedia um bolo e ficava ali. Eu adoro fazer esse exercício de pegar uma pessoa que senta numa outra mesa assim, sem obsessão, hein, gente? Por favor, sem ficar atração fatal. Glenn Close, né, que chamava a atriz Glenn Close, né, atração fatal. Eu conto aqui as táticas, eu já fico imaginando vocês fazendo besteira por aí. Então não é isso, né, que eu ficava olhando com aquele zoião estatelado na pessoa. Não, mas eu observava alguma coisa que era interessante nela. Aliás, tem até uma prática amorosa muito bacana para fazer, qualquer dia eu conto aqui, que utiliza desse mesmo princípio. Que você olha, de repente ela tá com uma blusa bonitinha, ela tá com o cabelo arrumado, ela penteou de um jeito diferente. As mulheres às vezes, né, colocam uns brincos, uns colares bonitos. Eu acho aquilo de um encantamento enorme, assim. Aquilo é uma bondade que a pessoa tá fazendo com ela e com o mundo, sabe? São pequenas coisas, assim, muito fascinantes. São muito fascinantes, gente. O jeito que as pessoas combinam as roupas, o jeito que elas sentam, que elas arrumam os objetos delas. Até as pessoas que são diferentes em muitos aspectos, sabe? E aí você fica olhando aquele monte de coisa daquela pessoa e você se interessa por aquilo, mesmo que você não precise conversar com aquela pessoa, mesmo que você não tenha contato com ela. Você abre um espaço de interesse por aquilo. Você abre um espaço para aquilo existir na sua vida, independente do que você acha ou deixa de achar daquilo. A pessoa está ali, ela está em movimento, ela está viva. Você não precisa achar que a roupa é moderna, que tem um estilo X, Y, Z, que a maquiagem é isso, aquilo. Não estou pedindo para a mente entrar em processos de decodificação da cena, tá? Não é isso. É uma entrega mesmo, para você sentir a energia daquela pessoa, para você pulsar na frequência da bondade, da generosidade, da amorosidade daquela pessoa. Pode ser que ela não seja nada disso, mas não interessa. Eu estou me abrindo para enxergar isso no outro. É um exercício de abertura meu. Isso faz bem para mim. Lembra? Saúde, vitalidade, longevidade. Para mim faz bem. Você olha aquilo e aquilo dispara em você toda uma série de coisas que você pode observar. Tem filmes que passam na nossa cabeça quando a gente olha aquilo. É gostoso também de deixar a mente dançar e se apresentar nesses fenômenos, sabe? Mas a gente tem que lembrar que é uma pessoa viva de carne e osso que está ali. Não é uma projeção de um filme o tempo inteiro. A gente tem que despertar para isso, gente. A gente tem que acordar para a possibilidade que o outro, mesmo que a nossa mente não pense em nada, o outro é capaz de gerar muitas sensações e emoções na gente. Sabe para que isso é muito importante? Para a gente melhorar a nossa conexão com a nossa sexualidade, por exemplo. Porque quando a gente vai para o íntimo com uma pessoa no movimento sexual, será que é íntimo mesmo? Será que estão interessados um no prazer do outro ou estão lambendo o próprio umbigo ali? Será que a mente não fica colocando um monte de filmes para você poder ter um tipo de conexão, de excitação com aquela pessoa? Será que isso é saúde? É vitalidade? É também esse movimento de encontro genuíno com o outro, que o outro merece? Porque o outro merece isso, gente. O outro não merece a quantidade de filmes imensas que fica passando na sua cabeça. Não que isso seja ruim, que isso não tem lugar. Mas lembra, para o outro, o que vai ser muito especial é esse olhar, essa presença e esse interesse genuíno.
Você nunca vai ser olhada desse jeito por mais ninguém. Aquela pessoa que está na sua frente vai poder fazer isso. Porque ela olha para você e ela solta ela mesma para encontrar você. Ela não para de dançar a energia dela. Ela tá ali, ela não dissociou. Lembra que eu falei, não é para cair em transe imediato. Fico imaginando o pessoal virando os olhinhos para trás e caindo em transe dentro do café, né? Porque soltou de si mesmo. Não, calma. Não é isso. Você vai continuar ali. Você vai continuar dançando a sua dança para sua energia poder se manter, né? Para você poder continuar ali, consciente, ativo e tal. Mas você vai permitir que o interesse flua naquilo, naquele momento, naquele lugar. Às vezes, alguma coisa que não é nem a pessoa que tá, mas alguma outra coisa naquele momento chama a tua atenção e dispara o seu interesse genuíno. É bonito de você ver uma pessoa abrindo mão dela mesma pelo outro, para o outro desse lugar. Não é aquele que arranca as roupas do corpo e pega todo o dinheiro e joga. Não é isso, gente. Isso aí tem um lugar, tem um momento para isso acontecer. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa muito, muito primária. Eu estou voltando lá para o começo, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo aqui que eu não estou falando de questões sociais imensas, né? Não é isso. Porque aí o social, quando a gente trabalha em grupo, no coletivo, a gente tem processos que são um pouco diferentes. Eu não posso ficar trabalhando, às vezes, num movimento só das minhas sensações e percepções, né? Imagina um chefe de Estado que se movimenta só intuitivamente, né? Vamos voltar a falar do nosso trabalho energético aqui, que a gente vai mais longe. Então, imagina que eu tô ali naquele momento, que eu tô criando aquela conexão, eu tô soltando o trabalho da mente, de ficar envolvendo a pessoa com a minha energia, para trazer ela para dentro do meu mundo, porque é isso que a mente faz. A mente, gente, quando ela tá nesse estado de defesa do processo de não abertura ou uma abertura parcial, ela fica o tempo inteiro enrolando a pessoa que está na sua frente numa energia de análise e de percepção. Mesmo quando você está desligado da pessoa que você está fazendo, você está lá em casa fazendo sua coisa lá e seu parceiro ou sua parceira está passando atrás de você. Você não está conscientemente lembrando, mas a sua mente já está esquematizada. Se o parceiro for lá para dentro e bater a porta do armário com força, ferrou já para ele. Ferrou, deu ruim. Deu ruim, não gostei. Não gostei dessa batida na porta, ele deve estar assim. Aí a mente começa, né? Ele tá assim por causa daquela ligação que ele recebeu. Eu até suspeito quem seja aquela ligação. Foi a mãe dele, a sogra. Essa relação não podia ter nunca começado. Isso que você tá lá na panela mexendo ainda, você tá cozinhando ali no fogão. A mente já... Desde o primeiro dia que encontrei com ele, ele falou da mãe e eu devia ter percebido. Agora tá aí. Nem presta atenção em mim, presta só atenção na mãe, porque a mãe estraga tudo. Ela quer destruir essa relação. Aí você tá ali mexendo ali na comida. Eu não queria comer essa comida, mas nunca. Eu não queria comer essa comida com essa energia, mas isso aí vai fazer mal. Vai fazer mal, porque você já começou a colocar uma camada energética em torno de alguma coisa que a mente fica procurando um sinal. A gente está treinado nesse sentido na hora de se conectar com os outros, para encontrar esses sinais para a gente poder... Só que ao mesmo tempo isso não funciona de nada, né, gente? Porque a gente conhece um monte de gente errada, a gente sai com um monte de gente que não tem sentido, e aí depois você fala, uai, mas eu fiquei tanto tempo analisando, pensando, eu fiquei tão interessada, eu estudei tanto o Facebook, eu curti tantas as fotos específicas lá que estavam lá no roteiro, eu fiz tudo isso, como que não deu certo? Porque o que realmente toca as pessoas, e se você está afim e interessado em tocar a si mesmo e as pessoas de um lugar profundo, que vai fazer as pessoas se sentirem especiais de verdade, você tem que soltar um pouco a estrutura desse ego, esse autocentramento e olhar de verdade, se interessar pelo outro, pelo mundo do outro. Não é ficar analisando psicologicamente. É porque é muito interessante, né, gente? As pessoas são muito interessantes, eu acho as pessoas muito interessantes. Elas vão lá estudar Freud, Jung, Lacan, quem mais? Tem muitas. Elas vão lá porque aquele relacionamento não deu certo. Eu vou entender a tudo. Vão na raiva, né? Vão na revolta. Eu vou ler toda a obra de Freud, mas eu vou descobrir
Por que que eu fui traída? Por que que aquilo não deu certo? Deve ter uma explicação lógica, deve ter uma explicação científica. Depois muda, né? Sai da psicologia, vai para a neurologia. Que agora tem uma série, esses dias eu fiquei chocada, tem uma série de canais no YouTube que falam sobre distúrbios neurológicos, psicológicos que geram questões em relacionamento afetivo e amoroso. Quer dizer, tá dando desculpa, né? Não sei se exatamente desculpa, eu usei essa palavra aqui na falta de outra, mas tá encontrando uma razão para as pessoas se consolarem, assim, do tipo, cara, eu curti muita foto, eu fiquei muito tempo no Facebook, não deu certo, deve ter um transtorno neurológico, ou meu, ou dele, tem que ter. Será que não é mais simples do que isso? Será que se desde o começo a gente tivesse tentado abrir esses espaços de real interesse, de conexão, a gente não teria percebido, por exemplo, a indisponibilidade do outro? Porque eu sei que vocês estão aí em casa, né, já batendo lápis no caderno já, né, quem anota assim. Quando que ela vai falar? Quando que ela vai falar da situação em que o outro não está a fim de se abrir, que o outro não está a fim de se interessar, que não tem o menor interesse? Porque a nossa intenção, e aí a gente volta para o autocentramento que o ego coloca na gente, é entender por que o outro não faz isso com a gente, mas a gente não para perceber que a gente não faz isso com a gente. A gente não desliga a mente pensadora, analítica, que está ali o tempo inteiro para se interessar pelo que a gente está fazendo. A gente não desliga pra gente, a gente não se interessa pela gente, mas a gente senta e fica 5 horas ali, lendo Freud, sem entender muita coisa, porque já tentou ler Freud? Olha, gente, não é fácil não. Não é fácil. O Jung eu acho até pior, assim, dependendo dos assuntos é pior. Não dá para entender, não. Não dá para entender, não. Mas a gente vai ali, a gente vai sentar para tentar fazer aquilo, para diminuir alguma coisa aqui dentro. E a época que eu me interessei por filosofia, gente, porque eu achava que a filosofia, já que a psicologia, a neurologia não tinha inventado a filosofia, ia me ajudar. Foi pior, porque aí demorava 3 horas para ler uma página, né? Ao invés de parar e falar, pera, pôr o livro de lado. Fala, deixa eu me abrir para mim, para esse momento. Deixa eu me interessar por mim, pela minha energia, pelo meu descanso, pelo meu repouso, pelo meu prazer. Deixa eu estar presente aqui para mim. Aí deixa eu desligar um pouco essa mente que fica lembrando disso e daquilo. Deixa eu olhar um pouquinho para mim. Deixa eu me interessar de fato. Sair daquele movimento de ficar fazendo uma série de análises e de fato estar presente para mim, interessada de verdade no que eu faço, ali presente, derramando minha energia, minha atenção, abrindo uma janela para mim. Não, as pessoas vêm e pagam fortunas às vezes para entender por que o outro não se interessou por mim. E eu posso começar dizendo que talvez, quiçá, porque você também nunca fez esse exercício de se interessar por você, por ele, pelo mundo. A gente começa a atrair pessoas que vibram nessa mesma frequência que a gente. Essa que é a verdade. Dói, machuca, e não é a lei da atração que explicou isso pra gente não, tá, gente? Você pegar lá Platão, você pegar lá um monte de outras coisas, não sei se Platão falou sobre isso, eu acho que agora eu chutei feio. Mas enfim, se você for lá no Siló, já tem gente falando um monte de coisa nesse sentido. Platão foi ótimo. Até Platão deve ter falado isso, cara. Isso fez muito sucesso nesses últimos tempos, ele deve ter falado isso. Do tipo, você tá atraindo similares. Cara, presta atenção. Olha só. Você não liga pra você. Você não aguenta ficar muito tempo com você. Você não tem paciência pelas coisas que você gosta. Só se tá muito na crista da onda. Isso é muito antigo, isso ninguém vai entender. Só se tiver muito na moda. Crista da onda é na moda. Só se aquilo tiver muito, acabou de acontecer. Senão você não tem motivação. Senão você não tem inspiração. Senão você se cansa. Você tá sempre irritado. Você tá sempre comparando. Você tá sempre... Como que você vai atrair uma pessoa super aberta, interessada, sabe? Como que você vai atrair isso? Essa eu gostaria de ter perguntado para o Platão. Essa eu gostaria de ter perguntado para ele.
Como que eu consigo atrair o sereio e a sereia em estado de abertura, em estado de profunda troca íntima, se eu não tenho paciência comigo, se eu me acho um saco, se eu acho que tudo que eu faço é cansativo, se eu não aguento, eu tenho que ficar o tempo inteiro indo lá no YouTube, no Netflix, procurar alguma coisa para distrair, o tempo inteiro. Não é que de vez em quando não é legal, gente. Pode, claro que pode, né? Não é isso. Não são essas as questões. É que a gente não se interessa pela gente. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu ver o quanto que eu já passei de tempo, porque nossa, eu já falei pra caramba, meu. Já falei besteira pra caramba de Platão, com a lei da atração. Mas o que precisar para chamar a atenção de vocês, eu vou falar. Quando eu começo a trabalhar com as mulheres, e muitas vezes eu adoro trabalhar com mulheres, porque é um prazer imenso a gente poder despertar, né, e orientar, facilitar esse processo. Então, quando a gente trabalha com mulheres, a força energética é linda, né? Porque é poderoso, é um processo que está em andamento. E aí a gente começa a tentar fazer um trabalho de orientar essas mulheres a gastarem tempo com elas. Mas não no salão, não penteando o cabelo, não fazendo massagem, isso tudo é gostoso, eu adoro, pode me convidar que eu vou, que eu adoro. Não é isso não. Não é lendo, não é desenhando, não é pintando, é isso também é gostoso. Também é gostoso, a criatividade é sempre, né, um caminho e tanto que a gente fala muito energeticamente, mas não é isso. É essa coisa de estar interessada em si. Quase tudo, mais ou menos, a gente vai até convencendo, mas chega num ponto que elas travam. Eu tô falando das mulheres porque é com quem eu trabalho mais, mas possivelmente os rapazes acho que é até mais ainda, né? Travam. Que é na hora de se fazer carinho, se tocar. Não tô falando só dos genitais, tá, gente? Porque a gente fala assim, se tocar, a pessoa pensa só, não. Eu tô falando de carinho mesmo. A gente tem um corpo imenso, a gente tem um monte de possibilidades da gente despertar a nossa energia vital a partir desse corpo, das mais variadas formas. Mas para isso a gente tem que estar atento, aberto e interessado. E não pode ser uma coisa de 5 minutos, a gente vai ter que reservar um tempo. Aí a gente fala assim, olha, arruma seu quarto, põe um incenso, põe uma vela perfumada, né? Põe uma roupa bonita, toma um banho, põe uma roupa bonita e faz esse encontro com você, para você curtir você, sem Netflix, sem livro, sem chamada de vídeo com as amigas. É legal, pode fazer tudo isso, tá? Mas eu tô falando daquele momento que você vai ficar com você. Cria um ritual de conexão com você. Aí você já vê aqueles olhinhos, aquelas pestanas piscando assim, olhando pra você, né? Tá. Aí ela faz a playlist, monta a playlist, vai lá, compra as velas perfumadas mais caras que tem. A dúvida é que tipo de vela, que tipo de cheiro, qual é a penumbra do quarto. As dúvidas são essas. Se o lençol tem que ser especial ou não, se eu uso óleo de coco ou de gergelim, se eu faço isso. A dúvida, você vê que a pessoa está desesperada, ela não quer chegar naquele momento. Ela não quer. Ela prefere ler a obra de Platão de trás para frente, tipo o disco da Xuxa, né, para ver o que acontece. Ela prefere fazer isso. Ela não quer. Então a dúvida dela, ela acha que vai dar errado mesmo se ela não tiver o cristal rosa. Se ela não tiver o cristal rosa, vai dar errado. Não é. Você já percebe que a pessoa tá pirando o cabeção porque ela tem dificuldade de fazer esse movimento. Ela não vê sentido naquilo. Aí você vai lá pro quarto com você. Gente, imagina um date que você vai empurrado. É esse. Os primeiros. Depois não. Depois você vai começar a fazer esses encontros com você mesmo, inclusive com outras pessoas junto. E é muito bacana. Porque você consegue abrir aquele seu universo e o outro abre o universo dele também. E você consegue adentrar esse mundo muito íntimo do outro. É lindo, mas antes disso, vamos voltar lá. Você arrumou o cristal, você arrumou a vela, você arrumou o óleo certo, você arrumou tudo. Aí você vai lá pro momento que você vai fazer carinho em você, que você vai ficar com você, você vai sentir, você vai ouvir sua respiração, você vai sentir a sua temperatura, você vai perceber os seus cheiros. É isso, gente. É isso.
A cabeça já vai, gente, que coisa inútil, meu Deus, para que serve isso? Por que eu tô fazendo isso? Será que não tem um jeito de eu trabalhar a coisa da mãe, do pai, da infância? Sei lá, deve ter uma outra forma. Não, sempre tem, né? Sempre tem muitas outras formas, mas o basicão mesmo, que é restituir a pessoa para ela mesma, né? Porque para uma criança é bem mais tranquilo isso, né? A criança brinca, ela brinca com os espaços, ela brinca com os lençóis, ela brinca com a cama, ela brinca com ela, com o corpo dela, ela brinca. É isso que a gente vai fazer. Não, a cabeça, cabeção, não. Aí depois você acha que é a playlist que não deu certo. Foi as músicas, que você pegou umas músicas muito agitadas, você não conseguiu entrar. É muito engraçado, gente, porque a gente é tudo igual. É tudo farinha do mesmo saco. É tudo igual. A gente sempre vai procurar alguma coisa que está atrapalhando. Não é a gente, a nossa falta de abertura e de interesse mesmo, porque a gente começa a se sentir meio ridículo. A gente fala, isso não tem sentido. Não tem sentido eu ficar esfregando o meu joelho, o meu cotovelo aqui, o mundo não vai mudar por causa disso. Eu vou te dizer que vai. É claro que não esfregando o joelho. Não é esfregando o joelho, mas é nesse movimento de você criar esse interesse para perceber o que esse corpo tem para te contar sobre você. Depois de 15, 20, 30 minutos, a linguagem do corpo começa a mudar. As sensações, as percepções, o sentimento, a energia começa a mudar, só que você vai ter que insistir um pouquinho ali. E não, você não precisa entrar em nenhum estado orgásmico, a não ser que você queira. No começo não precisa. Não tem por que isso. Depois você pode colocar o que você quiser. Se você quiser, sabe, dançar um samba da Mangueira, campeã, você pode fazer, você pode colocar o que você quiser ali. Mas eu tô convidando vocês a perceber como que é esse nível de interesse de vocês por esse corpo, por essas sensações, por essas percepções mais profundas. Como que é o seu nível de interesse por você no dia a dia? O quanto que realmente você se abre, presta atenção e se interessa de verdade, derretendo aquelas estruturas internas dos agentes repressores, opressores, que ficam comparando, que ficam colocando meta. Eles vão continuar existindo, tá, gente? A gente não vai ficar dançando só o resto da vida, esfregando o joelho e o cotovelo. Não, não é isso. Eles vão continuar ali. A gente vai continuar ticando as nossas tarefas. Aliás, mais, né? A gente vai produzir muito mais, a gente vai criar muito mais, a gente vai ter um envolvimento com a vida muito maior e muito melhor. Só que vem desse lugar, dessa conexão de interesse, porque o interesse, gente, ele gera saúde, longevidade, vitalidade. Lembra que eu falei? É uma questão de estruturação mesmo do ser. Não é só para fazer o relacionamento afetivo e amoroso dar certo. Gente, vamos soltar um pouco essa estrutura, sabe? Que é muito, muito pesada, principalmente as mulheres. A gente tem que começar a parar de perseguir tanto essa ideia do relacionamento afetivo e amoroso para ele poder acontecer desse lugar mais genuíno. Porque não tá nessa coisa de encontrar o outro. Tá nesse barato de encontrar você. Porque aí quando você vai lá no café e você vai encontrar o parceiro, o sereio, a sereia, você vai encontrar ali o elemento. Você já sabe, ó, você já tá acostumada como é que você faz isso, como é que você dança a sua dança. E abrir espaço de verdade para se interessar. E não por você, né? Porque você não tá esfregando seu joelho em casa. Você vai abrir para esfregar o joelho do outro. Oi. Não esfrega não, é brincadeira, tá? Isso pode dar processo. Mas a verdade é essa, a gente se abre para o outro num lugar muito mais profundo e genuíno quando a gente tem esse exercício de abertura e de interesse real, que é aquele que dissolve a estrutura da minha identidade para eu poder ouvir, sentir, pulsar a vibração do outro. Uma outra tática que eu gosto muito de usar quando você está conversando com alguém para fazer esse movimento funcionar mais rápido é você começar, a pessoa está falando, ela está conversando com você está escutando o que ela está falando, mas tenta, além de ouvir o que ela está falando, ouvir a vibração da voz dela quando ela está contando a história para você. É uma vibração, né? A voz é uma vibração, não é nada paranormal, não estou falando de nada extrafísico não, né? A voz tem uma vibração. Tenta sentir a voz daquela pessoa, a vibração da voz daquela pessoa. Você vai perceber que aquela energia da vibração da voz da pessoa, da maneira como ela está contando, ela está te contando uma outra história também, além daquela que a pessoa está contando. Depois você pode, se você já tiver mais intimidade, já puder esfregar
a mãozinha no joelhinho do outro. Você pode sentir o movimento da pulsação da pessoa, da mão, da temperatura. Tem um monte de linguagens que a pessoa tá te expondo no momento que ela tá ali conversando com você. O brilho do olho, a forma como ela movimenta a musculatura do rosto. Tem um mundo pra gente se encantar ali fora, gente. Mas se a gente não aprender a fazer isso com a gente, se a gente não aprender a fazer isso primeiro com a gente, aonde a gente vai treinar? Aonde que a gente vai conseguir fazer isso? Pode parecer uma coisa que não vai alterar, porque a gente acha, o nosso ego convence a gente que o que vai alterar as nossas relações é uma grande mudança mental. Um belo dia eu vou acordar me sentindo Rita Hayworth. Não deve ser assim o nome dela, né? Sei lá, eu lembrei da Rita Hayworth. Imagina que eu vou acordar desse jeito e aí ninguém mais vai resistir à minha beleza, à minha sedução. E aí sim eu vou ter uma vida afetiva, amorosa, maravilhosa, internamente, de uma maneira muito infantilóide. Desculpa, mas é isso que a gente está esperando quando a gente vai atrás de transformações na nossa vida. O dia que isso vai acontecer no trabalho, o dia que vai acontecer no amor, o dia que vai acontecer com o dinheiro, o dia que vai acontecer com tudo isso. A gente não acredita que esse olhar para dentro, esse cuidado com a gente pode de fato começar a mudar de uma maneira muito potente as relações lá fora. Mas é isso que muda. É isso que muda. E é isso que a gente tem que começar a apostar. Que para as conexões acontecerem com o outro, eu tenho que começar testando isso em mim. Então a gente falou da abertura, a gente falou desse genuíno interesse, que é realmente conseguir se apaixonar pelo outro, se encantar pelo outro, enxergar a beleza do outro, o encantamento do outro. Daí também você vai conseguir enxergar detalhes que às vezes passam sem que a gente perceba quando a gente está conectado só com a mente. A gente vai perceber, por exemplo, que aquela pessoa tem uma série de defesas, que ela está fechada, que ela está bloqueada. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Sobre quando o outro não quer se conectar comigo. Mas acho que já deu para entender, né? Que a gente vai ter que procurar uma outra pessoa que está nessa vibração. A gente não vai ter como convencer alguém. Escuta, abre mais um pouco para mim aí. Faz favor. Você tá muito autocentrado. Não tô sentindo que você não tá se interessando por mim. Você não pode ficar fazendo isso. Nem por você, né? Pela sua energia mesmo. Você não pode ficar forçando o mundo a acontecer do jeito que você quer, enquanto você tá ali esperando, né? É meio, se a gente pensar, é meio autoabandono isso também. Enquanto eu tô ali forçando aquela pessoa a ser como eu quero, eu tô abandonando a minha estrutura energética, amorosa, que é tão valiosa pra gente. A gente tem que buscar pessoas que estão nesse movimento, só que a gente só vai atrair, lembra do que Platão falou? Lembra? A gente só vai atrair similares. A gente só vai atrair coisas parecidas com a gente. A gente não vai conseguir atrair aquele cara super interessado em intimidade profunda. Vamos fazer uma sessão de toque sutil tântrico, Rita? Não, eu não vou atrair essa pessoa se eu chego armada até os dentes. Não vai rolar. A gente precisa começar a mudar essa concepção interna. E eu acredito que passa muito por esse exercício de aproximação com a gente mesmo, sabe? Com essa coisa mais simples de abrir e ter interesse pela gente, genuíno. Nossa, a gente vai começar a gostar da gente, vai ser muito legal, porque a gente vai começar a gostar da gente uma hora. A gente vai começar realmente a perceber que a gente é incrível. Não sensacional, nossa, uau, eu não preciso de mais ninguém, vou ficar aqui sozinho comigo. Não. A gente vai perceber essa beleza que a gente enxerga nos outros, na gente também. E é esse o movimento de conexão que vai gerar a transformação nas nossas conexões. E é isso, meus amores. Não que a gente não precise ler toda a obra de Freud para a gente entender mais, porque ela é... Não sei se ela é tão incrível assim. Eu não consegui entender o suficiente até hoje para ter essa ideia. Mas também isso não é o mais importante. Busquem a essência daquilo que funciona na vida de vocês. A essência normalmente é muito simples. Depois você vai complementando com essas coisas todas, tá? Semana que vem eu tô de volta. Aí a gente vai falar um pouco mais sobre esse encontro com o outro que vai gerar abertura, intimidade, o exercício disso, tá bom? Beijinhos pra você. Obrigada por me acompanhar até aqui e até mais.